Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Palavras fortes. Palavras fortes, não é? Fortíssimas. Incrivelmente atuais, você não acha? Sem dúvida. É impressionante como essa frase, escrita há tantos séculos, ainda ressoa com tanta força nos dias de hoje. A gente para pensar no mundo e esse alerta de como diferenciar o verdadeiro do falso se torna mais crucial do que nunca. É verdade. E é exatamente por isso que a gente escolheu esse tema para essa conversa de hoje. O narcisismo pastoral. Um problema que tem crescido dentro das igrejas, uma epidemia silenciosa que corrói a alma. É isso mesmo. E para nos aprofundar nesse tema, vamos usar como base o book Pastores Tóxicos. Ele vai muito além da simples análise, sabe? Traz uma narrativa envolvente com insights da psicanálise, das ideias de Jung, exemplos bíblicos, observações dos movimentos carismáticos e pentecostais. Tudo para a gente entender melhor esse problema, que é bem complexo. O ouvinte que está acompanhando a gente já deve ter se deparado com essa situação, ou pelo menos ouvido histórias a respeito. Então o que a gente quer fazer hoje é destrinchar esse narcisismo pastoral, o que é, como ele se manifesta e por que é tão importante a gente falar sobre isso. É isso aí. A gente quer te dar as ferramentas para entender melhor essa dinâmica, para você ter mais discernimento, para que a gente possa ter igrejas mais saudáveis, mais autênticas, e sem usar termos complicados, sabe? Sem te fazer sentir que precisa de um diploma em teologia para entender o que está acontecendo. Perfeito. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos direto para a metáfora que abre o livro, a do lobo em pele de cordeiro. O autor conta a história de um pastor lobo em Vale Sereno, na Igreja da Graça Abundante. O que mais te chamou a atenção nesse personagem? O autor construiu o personagem de uma forma muito inteligente, sabe? Ele tem características que, infelizmente, a gente vê muito por aí. Ele é descrito como um homem alto, carismático, com um sorriso fácil e uma voz que impõe respeito. Parece que ele tem autoridade divina. Ele faz as pessoas se sentirem especiais, pelo menos no começo. É verdade. E o livro traz exemplos bem claros de como ele usa esse carisma para controlar as pessoas. Teve aquele caso do jovem que ia conseguir um emprego, mas o pastor interferiu porque o trabalho ia atrapalhar o serviço da igreja. Essa é uma tática muito comum. O pastor coloca a obediência a ele como obediência a Deus, criando uma obrigação espiritual que coloca a autonomia da pessoa em segundo plano. O jovem acaba sem emprego, achando que fez um sacrifício para Deus, mas na verdade só aumentou o controle do pastor sobre a vida dele. E não tá por aí, né? Tem aquele caso que me deixou bem perturbado, do pastor interferindo no relacionamento de um casal. Ele disse que teve uma revelação divina e que aquele relacionamento não era a vontade de Deus, que manipulação. No abuso do poder espiritual, ele se coloca como intermediário de Deus, dizendo que sabe o que é melhor para a vida das pessoas. O casal acaba com o coração partido, se questionando, enquanto o pastor se fortalece como a única fonte de verdade e destino da comunidade. E tem os exemplos mais, digamos, práticos de exploração. O caso do mecânico, que é praticamente obrigado a consertar o carro do pastor de graça como se fosse um serviço ao ungido. É um desequilíbrio de poder enorme, tudo justificado por uma linguagem espiritual. Exatamente. A ideia de que servir ao pastor é servir a Deus é uma distorção muito perigosa. O pastor coloca seus desejos e vontades como se fossem ordens divinas, explorando as pessoas e sufocando qualquer possibilidade de limites saudáveis. E para fechar essa narrativa inicial, tem a pressão para construir um novo templo. O pastor coloca isso como ordem direta de Deus, e o livro descreve os olhos dele brilhando com uma mistura de emoção e algo mais sinistro. A construção de grandes templos geralmente serve para mostrar o poder do líder. E ao colocar isso como um comando divino apelando para a fé das pessoas, o pastor narcisista consegue dinheiro e recursos, além de fortalecer ainda mais o controle sobre a comunidade. O autor deixa claro que essa história do pastor lobo não é só ficção, é um reflexo do que acontece em muitas igrejas por aí. Você que está nos ouvindo, será que já passou por algo parecido? Já sentiu essa pressão, esse controle, seja sutil ou não, em algum ambiente religioso? Vale a pena a gente se perguntar, sabe? Essas táticas às vezes são bem claras, mas em outros casos são mais sutis, enraizadas na cultura da igreja. A gente vai perdendo a autonomia, a liberdade, sem nem perceber. O livro descreve o narcisismo pastoral como uma epidemia silenciosa que ataca a alma. Ele se esconde atrás de uma máscara de piedade. Por que ele é tão perigoso? Porque ele é camuflado. Ele usa as palavras da fé, amor, sacrifício, obediência para manipular e controlar. A autoridade espiritual, que deveria ser usada para cuidar, orientar, acaba sendo usada para dominar. E o medo do julgamento de Deus é usado para silenciar qualquer um que questione o pastor. É uma coerção espiritual disfarçada de devoção.
E o preço que as pessoas pagam por isso é muito alto. O livro fala das experiências traumáticas de quem conviveu com esses líderes. Não é só uma questão de se sentir magoado, é uma dor profunda, confusão e muitas vezes uma crise de fé. É verdade. A confiança é quebrada e dentro da igreja isso é ainda mais doloroso. As pessoas buscam apoio, orientação e acabam sendo feridas por quem deveria cuidar delas. É um trauma que deixa marcas profundas, que pode levar à desilusão, à dificuldade em se relacionar e até mesmo ao abandono da fé. O livro também explora as raízes psicanalíticas do narcisismo, mostrando como ele está ligado a carências emocionais da infância, como isso se manifesta na liderança religiosa. A psicanálise mostra que o narcisismo geralmente surge de problemas na infância, quando as necessidades básicas da criança, como amor, validação, segurança, não são supridas. A pessoa cresce com uma autoestima frágil, dependente da aprovação dos outros. E na liderança religiosa, essa necessidade de admiração se intensifica. O líder busca a aprovação, a adoração dos seguidores, para suprir essa carência interna. Então essa necessidade de ser admirado o tempo todo, como ela aparece na vida de um pastor narcisista? De várias formas. Ele precisa ser o centro das atenções, quer ser elogiado o tempo todo, não aceita críticas, exagera suas conquistas. E no contexto religioso, essa busca por validação pode ser disfarçada de chamado divino, como se ele fosse o escolhido de Deus. Aí fica difícil, tanto para ele quanto para os seguidores, perceberem o que está acontecendo de verdade. E a falta de empatia, que é outra característica do narcisista, como ela mostra nesse contexto. A falta de empatia impede o líder de se conectar com as emoções dos seus seguidores. Ele não consegue entender ou se importar com a dor do outro, com as dificuldades, com as diferentes perspectivas. Ele só enxerga as pessoas como ferramentas para seus próprios objetivos. E isso leva a um cuidado pastoral negligente, explorador. O livro te faz pensar, né? E você já viu algum líder que parece estar mais preocupado com a própria imagem do que com o bem-estar dos outros? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Bom, o livro também traz reflexões bíblicas com exemplos históricos e alertas sobre os perigos do ego, da autoglorificação na liderança. Vamos analisar alguns desses exemplos. A arrogância de Nabucodonosor, em Daniel 4.30, o que a gente aprende com essa história? A história de Nabucodonosor é um exemplo clássico de orgulho desmedido. Ele, no auge do poder, atribui toda a sua grandeza a si mesmo, esquecendo de Deus. E o que é interessante é que, como o livro mostra, ele tinha sido avisado antes por Daniel. Deus tentou mostrar para ele que ele dependia de Deus, mas ele ignorou. A arrogância dele foi crescendo até que Deus teve que intervir. E ele acabou passando por uma humilhação. E a inveja do rei Saul em relação a Davi, depois do Cântico das Mulheres. Em 1 Samuel 18.6 e 8. Como isso mostra os perigos do narcisismo. A reação de Saul mostra como ele era inseguro, apesar de ser rei. Ele não conseguia se alegrar com o sucesso de Davi, ficou com medo, paranoico. Um ego frágil se sente ameaçado quando os outros são reconhecidos. E a Bíblia ainda diz que Saul temia Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Ou seja, Saul estava mais preocupado em manter o poder do que em servir a Deus. E por último, o rei Herodes, em Atos 12.21 e 23. Ele aceitou ser adorado como um deus. E acabou tendo um fim trágico. Um fim trágico. Um aviso bem claro do que acontece com quem se exalta demais. Exatamente. Agora pertence somente a Deus. Resumindo, quais são as principais lições que o livro tira desses exemplos bíblicos sobre o narcisismo na liderança? O livro mostra que o narcisismo na liderança é uma mistura de orgulho e insegurança, que essas características levam à manipulação, ao controle, que esse comportamento tem consequências sérias tanto para o líder quanto para as pessoas ao redor. E que, em alguns casos, é preciso ter uma intervenção divina ou da comunidade para lidar com esse problema. E o autor deixa claro que essas histórias não são só do passado, né? Elas servem para a gente entender o que acontece hoje em dia. A gente precisa se lembrar da importância da humildade, do serviço genuíno na igreja. Com certeza. Essas histórias antigas nos ensinam muito sobre a natureza humana, sobre como lidar com o poder, em qualquer época. E falando em época, o livro também explora como a era digital, principalmente as mídias sociais, se tornou um terreno fértil para o narcisismo na liderança. A gente vive na era da internet, das redes sociais, e isso mudou completamente a forma como a liderança se manifesta. A linha entre o ministério e a autopromoção ficou muito tênue, e muitos pastores acabam se tornando verdadeiras celebridades online. E essa presença constante na internet, essa necessidade de postar, fazer live, vender livro, como isso contribui para o narcisismo? A autopromoção, a busca por likes e seguidores, tudo isso alimenta o ego do líder, que acaba priorizando a fama online em vez do cuidado com as pessoas. Ele começa a se enxergar como uma pessoa que criou na internet e a validação que ele recebe online se torna mais importante do que o propósito do ministério. O livro faz uma comparação interessante. É como se ele estivesse jogando gasolina no fogo e depois se perguntasse por que tudo está pegando fogo. A fé autêntica não é algo instantâneo, né? Ela leva tempo, exige paciência e muitas vezes envolve luta. Verdade. O crescimento espiritual é como cuidar de uma planta.
Leva tempo, dedicação e às vezes a gente precisa se sujar um pouco para que ela floresça. O livro faz uma pergunta que eu achei muito importante. Você está buscando uma conexão genuína com Deus ou só um show religioso bem produzido? Essa pergunta nos faz refletir sobre as nossas motivações. É isso mesmo. A gente precisa se perguntar o que a gente realmente busca na igreja, nos líderes religiosos. A gente quer uma experiência espiritual profunda ou só quer se emocionar com um espetáculo bem elaborado? A gente precisa usar o nosso senso crítico, ter discernimento. Não podemos acreditar em tudo que ouvimos, principalmente na internet. A Bíblia nos ensina a ter discernimento, a não aceitar cegamente qualquer um que se diz líder espiritual. A gente precisa questionar, analisar a vida, o ministério do líder e ver se ele está de acordo com a palavra de Deus. O livro também fala dos perigos de uma estrutura de poder rígida na igreja, onde o líder é visto como dono da verdade e exige submissão total. Essa estrutura impede as pessoas de questionar, de discordar. O líder se coloca como o único intérprete da Bíblia e os seguidores ficam vulneráveis à manipulação. E o livro cita 2 Timóteo 4.3, que fala sobre as pessoas que preferem ouvir o que é fácil, o que agrada, em vez da verdade. E também fala sobre idolatria aos líderes, em vez de adorar somente a Deus. É verdade. Às vezes a gente acaba colocando os líderes humanos num pedestal, como se fossem deuses. A gente se concentra na personalidade, no carisma, nos dons e esquece que a adoração pertence somente a Deus. Qual é a solução para isso, então? O livro nos chama a ter discernimento, a voltar para os caminhos antigos, onde os líderes são servos, não celebridades. Como diz em Jeremias, a gente precisa voltar às raízes da nossa fé, estudar a Bíblia, não se deixar levar pelas modinhas ou pelos líderes famosos. A verdadeira liderança é baseada no serviço, na humildade, não na autopromoção. Cristo é a cabeça da igreja e nosso foco deve estar sempre nele. Agora, chegamos numa parte bem interessante do livro que fala sobre a sinfonia do silêncio, que expõe a cumplicidade das pessoas no narcisismo pastoral. O livro introduz o conceito de inconsciente coletivo, de Jung, como isso se aplica ao nosso tema. Jung dizia que todos nós compartilhamos um conjunto de experiências, de arquétipos que estão no nosso inconsciente. O livro sugere que, nesse inconsciente coletivo, existe um desejo por um salvador, um Messias que vai resolver todos os nossos problemas. E esse desejo pode acabar se conectando com a imagem que o pastor narcisista quer passar. É como se, assim como a gente reconhece o que é uma mãe, um herói, a gente também tivesse essa necessidade de um líder espiritual que nos guie e proteja. Então rola um tango psicológico, como o livro chama, entre a nossa necessidade de ser salvos e a necessidade do líder de ser o salvador. Exatamente. A gente, com as nossas inseguranças, buscamos orientação, segurança e acabamos projetando qualidades idealizadas no líder. A confiança que ele demonstra, a certeza nos atrai, principalmente quando estamos vulneráveis. E aí nossos sentimentos de inferioridade acabam aumentando o poder do líder, que por sua vez diminui a nossa autonomia. É um ciclo vicioso. E esse ciclo, como o livro explica, é alimentado pelas nossas feridas, pelas nossas carências. A gente busca no líder aquilo que nos falta, seja um pai, um mentor. É isso aí. A gente projeta no líder os nossos desejos, as nossas necessidades não atendidas. A gente busca a aprovação, a orientação que não tivemos na infância. E o problema é que, com isso, a gente se afasta da graça de Deus, do relacionamento direto com Ele. E o livro mostra como a gente contribui para esse problema, com os nossos améns, os dízimos, a defesa do líder. A gente acaba construindo essa dinâmica sem perceber. É verdade. As nossas demonstrações de apoio, mesmo que sinceras, acabam alimentando o ego do líder narcisista. Ele se sente especial, intocável, e qualquer crítica é vista como uma ameaça. Mas por que as pessoas fazem isso? O livro diz que é por medo de ser excluídas, por querer manter o status social, por ter dificuldade em admitir que estavam erradas. Ninguém quer ser excluído da comunidade, perder lugar na igreja, e é difícil admitir que a gente confiou na pessoa errada. É mais fácil seguir o fluxo do que questionar. O livro fala sobre a individuação de Jung como uma forma de se libertar disso. Como funciona esse processo? A individuação é um processo de se tornar uma pessoa completa, integrando o consciente e o inconsciente. No caso do narcisismo pastoral, a gente precisa encarar a nossa sombra, ou seja, os nossos defeitos, as coisas que a gente não gosta de nós mesmos e projeta nos outros. A gente precisa parar de idealizar o líder, enxergar ele como um ser humano falível e, principalmente, a gente precisa desenvolver o nosso próprio relacionamento com Deus sem intermediários. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, cuidar do nosso crescimento espiritual, em vez de depender do líder para isso. O livro termina essa parte com uma pergunta. Você está realmente adorando a Deus ou só aplaudindo uma performance? Uma pergunta que a gente precisa levar para a vida, né? A gente precisa analisar a nossa fé, as nossas práticas e ver se elas estão realmente nos conectando com Deus ou se a gente está apenas buscando emoção e entretenimento. Agora, o livro entra num tema específico. O narcisismo nos movimentos carismáticos e pentecostais.
Ele diz que a ênfase nos dons espirituais e nas experiências sobrenaturais pode favorecer esse problema. Por quê? Porque essa ênfase pode acabar colocando o líder numa posição de superioridade, como se ele tivesse um acesso privilegiado a Deus. E aí as pessoas deixam de questionar, de duvidar, por medo de estar contrariando a Deus. E é essa crença numa conexão direta com Deus, como ela pode ser distorcida. O líder pode usar essa crença para impor suas próprias vontades, suas interpretações. Ele se coloca como um porta-voz de Deus e as pessoas acabam seguindo cegamente, sem usar o senso crítico. O livro também fala sobre os dons, como a palavra de conhecimento e o cair no espírito, e como eles podem ser usados para manipular as pessoas. A gente precisa ter cuidado. O ambiente dos cultos carismáticos, com muita emoção, música, expectativa, pode levar as pessoas a um estado de maior sugestionabilidade. E aí alguns líderes podem usar essa situação para manipular, para criar situações que pareçam sobrenaturais, mas que na verdade são apenas encenações. E é uma ação. Essa ideia de ser ungido por Deus, como ela pode ser usada como escudo contra as críticas. A gente já deve ter ouvido a frase "não toque no ungido do Senhor". Essa frase muitas vezes é usada fora de contexto, para impedir que as pessoas questionem o líder, mesmo quando ele está errado. O líder se torna intocável, acima de qualquer suspeita, e isso abre espaço para abusos. O livro também fala sobre a transferência de unção, que pode criar uma dependência espiritual no líder. A ideia de que a unção pode ser passada de uma pessoa para outra através do toque, da proximidade, faz com que as pessoas acreditem que precisam do líder para receber as bênçãos de Deus. Elas deixam de buscar o seu próprio relacionamento com Deus e se tornam dependentes do líder. E a pressão para fazer milagres o tempo todo, isso também pode levar a exageros, a fraudes. Claro, quando o sucesso do líder é medido pela quantidade de milagres, ele vai fazer de tudo para manter essa imagem. E aí a gente vê casos de pessoas simulando milagres, de eventos falsos, tudo para manter a fama e a admiração dos seguidores. O livro também menciona a batalha espiritual como desculpa para comportamentos errados. A batalha espiritual é real, mas alguns líderes usam essa ideia para justificar seus erros, suas atitudes. Qualquer crítica, qualquer consequência negativa é vista como um ataque do inimigo. E o líder se coloca como um guerreiro, lutando contra o mal, e quem ousa questionar está do lado do inimigo. E o Evangelho da Prosperidade? Como ele se encaixa nesse contexto do narcisismo? O Evangelho da Prosperidade coloca a riqueza material como um sinal da bênção de Deus. E isso atrai os líderes narcisistas, que usam seu próprio sucesso financeiro como prova da sua unção, do favor de Deus. E eles incentivam os seguidores a doar, prometendo bênçãos em troca. É uma exploração financeira disfarçada de mensagem divina. O livro pergunta o que aconteceu com a voz mansa e delicada de Deus em meio a esse mega show que se tornou o Evangelho. É verdade. Em muitos lugares a gente vê mais show do que espiritualidade. As pessoas buscam emoção, entretenimento e acabam se esquecendo de cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus. A próxima parte do livro fala sobre gênero e narcisismo digital. Ele mostra como as mulheres líderes também enfrentam essa pressão, a cobrança pela aparência, e como as esposas dos pastores podem ser vítimas ou até mesmo cúmplices do narcisismo dos seus maridos. O narcisismo não é exclusivo dos homens, mas ele se manifesta de formas diferentes em homens e mulheres. As mulheres líderes sofrem mais pressão com aparência. E as esposas dos pastores muitas vezes se veem presas numa situação complicada, tendo que lidar com o narcisismo do marido. E o livro volta a falar sobre os apóstolos digitais, sobre o perigo de se preocupar mais com a fama na internet do que com o cuidado com as pessoas. Os likes, os seguidores, se tornam medida do sucesso espiritual. A internet dá a falsa impressão de que o número de seguidores é o que importa. Mas o sucesso espiritual não se mede por likes. O verdadeiro líder se preocupa com as pessoas, com a comunidade, e não com a fama online. O livro critica essa teologia da manchete, essa simplificação da mensagem, essa necessidade de produzir conteúdo o tempo todo para a internet, em vez de se dedicar à igreja local. A gente vive na era da informação rápida, do consumo rápido. E isso acaba influenciando a igreja também. Os líderes se sentem pressionados a produzir conteúdo para a internet, a simplificar a mensagem para que ela seja mais fácil de ser consumida e acabam negligenciando a comunidade local, as necessidades reais das pessoas. E essa necessidade de mostrar uma imagem perfeita na internet, enquanto na vida real as coisas não são tão perfeitas assim. Essa falta de autenticidade prejudica a todos. É como se o líder estivesse vivendo uma mentira. Ele cria uma persona online perfeita, sem defeitos, e as pessoas se comparam com essa imagem falsa e se sentem inadequadas. E o líder também sofre, porque vive com essa máscara, com essa pressão de ter que ser perfeito o tempo todo. O livro também fala sobre a teologia do algoritmo, como o algoritmo das redes sociais acaba influenciando os temas das pregações, as doutrinas. O que faz sucesso na internet, o que gera mais engajamento, acaba influenciando a igreja. Os líderes, sem perceber, acabam pregando sobre o que é popular, o que vai dar mais likes.
em vez de se preocupar com a verdade, com a necessidade real das pessoas. E com a internet a gente vê o surgimento de celebridades cristãs que muitas vezes não têm a formação teológica adequada. O desafio, como o livro diz, é se manter autêntico nesse mundo digital. Qualquer um pode se tornar famoso na internet, independente da sua formação, da sua experiência. E isso é um perigo para a igreja, porque as pessoas podem acabar seguindo falsos mestres. Agora, o livro faz uma comparação importante. O pastor ideal versus o pastor narcisista. Vamos começar com o bom pastor bíblico. Quais são as características dele? O bom pastor, como Jesus se definiu, é humilde, como Pedro ensina em 1 Pedro 5,23. Ele serve com amor, não por interesse. Ele tem empatia, como Paulo fala em Romanos 12,15. Ele se alegra com a alegria dos outros, chora com a tristeza dos outros. Ele é íntegro, autêntico, como Paulo fala em Timóteo 4,12 e Tito 1,79, e um exemplo para a comunidade. Ele é dedicado ao serviço, ao cuidado com as pessoas, como Jesus ordenou a Pedro em João 21,17. Ele é sábio, tem discernimento, como Tiago fala em Tiago 3,17. E ele demonstra o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5,22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É uma lista de características admiráveis, né? Com certeza. Agora, em contraste, como é o pastor narcisista? O pastor narcisista vê a igreja como um palco para ele se exibir. Ele não tem empatia, usa a Bíblia para manipular, cria um culto à sua própria personalidade, não tem limites com dinheiro e só valoriza quem lhe é útil. Ele se coloca como o único caminho para Deus, desencoraja o pensamento crítico, o estudo individual da Bíblia e usa o medo para controlar as pessoas. É uma diferença gritante, né? O livro então fala sobre as origens do narcisismo pastoral. Ele fala de famílias disfuncionais, pais que superprotegem ou criticam demais, da criança que é vista como especial, escolhida, e também de traumas, rejeições, abandonos, que levam a essa necessidade de validação. É verdade. O narcisismo geralmente é um mecanismo de defesa, uma forma de lidar com a dor, com a insegurança. O livro conta a história fictícia do Timóteo, criado num ambiente super religioso com expectativas altíssimas. Uma história que ilustra bem como o narcisismo pode ser cultivado desde a infância. E aí, o livro lista as principais características do pastor narcisista. A necessidade de ser admirado o tempo todo, a falta de empatia, a sensação de ter direitos especiais, a exploração dos outros, a arrogância, o autoritarismo, a criação de dependência, a vida dupla. Um conjunto de características que destrói a igreja, que causa sofrimento, que afasta as pessoas de Deus. E o livro traz um questionário, seu pastor narcisista. Ele pergunta se o pastor exige lealdade total, se ele se coloca como o único mediador de Deus, se ele controla todos os aspectos da igreja, se ele usa a Bíblia para manipular, se ele se promove o tempo todo, se ele tem uma vida dupla. Um questionário que pode ajudar as pessoas a identificarem situações problemáticas. É importante lembrar que o diagnóstico de narcisismo só pode ser feito por um profissional, né? Com certeza. Mas esse questionário serve como um alerta para que as pessoas prestem atenção aos sinais. Sim, é importante estar atento. E o livro fala sobre as consequências do narcisismo pastoral, que são devastadoras. Exploração financeira, controle dos relacionamentos, exigência de lealdade absoluta, confusão emocional e espiritual, isolamento, crise de fé. O narcisismo pastoral deixa um rastro de destruição na vida das pessoas, nas famílias, na comunidade. O livro traz o relato de algumas vítimas. A Ana, que sofreu assédio sexual e foi expulsa da igreja por ter denunciado o pastor. O Carlos José, que desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático por causa dos abusos que sofreu. São histórias que mostram o impacto real do narcisismo na vida das pessoas. E o livro fala sobre o impacto nas crianças, nos jovens que crescem num ambiente de repressão, de medo, de manipulação. As crianças são as maiores vítimas, porque elas são mais vulneráveis, mais fáceis de serem manipuladas. E o livro faz um paralelo entre igrejas narcisistas e seitas. Existem muitas semelhanças. A manipulação, o controle, o isolamento, a distorção da realidade. Quais são os sinais de que uma igreja pode estar se tornando uma seita? O livro lista alguns sinais. O isolamento progressivo dos membros, a criação de uma linguagem própria, a hierarquia dentro da igreja, a manipulação da história do líder, o amor condicional, a punição para quem desobedece. Sinais importantes para a gente ficar atento. E como restaurar uma igreja depois que um líder narcisista sai? É um processo difícil, que exige tempo. Cuidado, é preciso ter um acompanhamento psicológico, uma revisão da doutrina da igreja, uma mudança na estrutura de poder para que o problema não se repita. O livro fala sobre a importância de cuidar das vítimas, de dar apoio psicológico, de criar um ambiente seguro para que elas possam falar sobre o que aconteceu. É fundamental que as vítimas sejam acolhidas, que elas tenham espaço para se curar, para reconstruir suas vidas. E como lidar com a crise de identidade espiritual.
Muitas pessoas se sentem perdidas, com medo de se comprometer com outra igreja, com vergonha do que aconteceu. É normal se sentir assim. É importante buscar ajuda profissional, encontrar um novo grupo de apoio, uma nova comunidade, onde a pessoa possa se sentir acolhida, amada, sem medo de ser manipulada. O livro então fala sobre a revolução silenciosa que está acontecendo. As pessoas estão mais informadas, mais críticas e estão buscando uma fé mais autêntica. É verdade. As pessoas não aceitam mais cegamente o que lhes é imposto. Elas querem entender, questionar, participar. O livro fala sobre o crescimento das igrejas online, como uma nova forma de se conectar com Deus. A internet abre novas possibilidades para quem busca uma experiência religiosa diferente. Mas é preciso ter cuidado, né? A gente já falou sobre os perigos do narcisismo digital. Sim, é preciso ter discernimento. Nem tudo que está na internet é confiável. O livro faz um chamado aos líderes para que eles façam uma autocrítica, para que eles se perguntem se estão alimentando o próprio ego ou cuidando das almas. É um chamado à humildade, ao serviço, ao amor ao próximo. E o livro também convoca os membros das igrejas a questionarem as doutrinas, a criarem espaços para falar a verdade. É preciso ter coragem para denunciar os abusos, para lutar por uma igreja mais justa, mais saudável. O livro usa o exemplo de Paulo confrontando Pedro em Gálatas 2:11 e 14, para mostrar que é possível e necessário confrontar os líderes quando eles estão errados. A verdade precisa ser dita, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso cause conflitos. O livro defende uma mudança na formação dos líderes, com mais ênfase no serviço, na humildade. É preciso preparar os líderes para que eles sejam servos, não donos do poder. E o livro sugere que o futuro da igreja está em comunidades menores, mais focadas na conexão genuína entre as pessoas. É uma proposta interessante que valoriza o relacionamento, a comunidade, o acolhimento. O livro te convida a pensar: qual é o seu papel nessa transformação? Uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Agora, o livro dá dicas de como falar a verdade, de como denunciar os abusos. Ele fala da importância da oração, da meditação na Bíblia, de buscar conselhos de pessoas sábias, de falar com amor, de usar os meios adequados dentro da igreja. A verdade precisa ser dita com sabedoria, com amor, com respeito. O livro lembra que o silêncio protege o abusador, não a vítima, e que Deus é um Deus de justiça. É preciso ter coragem para se levantar contra a injustiça, para defender os que sofrem. O livro, então, propõe alguns exercícios para ajudar as pessoas a lidar com o medo, a se sentirem mais fortes, a se curarem dos traumas, exercícios de visualização, de PNL, de ressignificação do passado. Ferramentas que podem ajudar as pessoas a se reconstruírem, a se libertarem do passado. E o livro fala sobre a possibilidade de restauração dos líderes narcisistas, mas com ressalvas. É um assunto polêmico, mas o livro reconhece que a mudança é possível, desde que o líder reconheça o seu problema e se disponha a passar por um processo de transformação. O livro destaca que a mudança precisa ser genuína, não apenas uma fachada para se manter no poder. É preciso ter arrependimento, humildade, disposição para mudar. O livro fala da importância da terapia, do acompanhamento familiar, do afastamento do ministério por um tempo, do serviço anônimo, do estudo da Bíblia, da mentoria com líderes experientes. É um processo longo, difícil, que exige compromisso, disciplina e muita ajuda. O livro sugere a terapia em grupo para pastores narcisistas como uma forma de eles se confrontarem, de aprenderem uns com os outros. Uma ideia interessante que poderia trazer bons resultados. Mas o livro deixa claro que, mesmo que o líder se recupere, isso não garante que ele possa voltar a ser pastor. A decisão de voltar ou não para o ministério deve ser tomada com cuidado, com participação da comunidade e levando em consideração o bem-estar de todos. E o livro lista uma série de medidas que as igrejas precisam tomar para evitar que o problema se repita. Avaliação psicológica dos candidatos, plano de desenvolvimento de liderança, acompanhamento das famílias dos líderes, comunicação transparente com a comunidade, reconciliação com as vítimas, treinamento para prevenir abusos.